Queridos irmãos, hoje a igreja celebra a festa de Santo Estevão, ou melhor, São Lourenço. Tanto Santo Estevão quanto São Lourenço são diáconos e ambos são patronos da ordem dos diáconos. Mas Santo Estevão foi martirizado muito tempo depois. Nós celebramos, semana passada, a memória de São Sisto II, que era o Papa a quem ele, como diácono, servia durante a perseguição romana. E conta-nos a história da igreja que São Sisto foi martirizado com outros vários diáconos, menos São Lourenço. Ele era o administrador dos bens da igreja de Roma. Ele ocupava a função de arcediago, ou seja, era o primeiro entre os diáconos. E por isso administrava os bens da igreja. São Sisto foi preso durante uma função litúrgica. Estava acontecendo a missa, foi capturado e foi martirizado instantaneamente. Uma missa clandestina, celebrada nas catacumbas, como acontecia na época. E Santo Estevão soube que ele tinha sido preso e foi até ele e o viu sendo decapitado e chorou, dizendo: como é possível que o Senhor seja martirizado e eu não? Então São Sisto, antes de morrer, disse-lhe: daqui a 3 dias você será martirizado. E de fato, Santo Estevão, vendo toda a perseguição terrível que acontecia, pegou os bens da igreja, os vendeu e deu aos pobres de Roma. E 3 dias depois, o prefeito o chamou, pois soube que ele era o administrador, e pediu para ver os bens. E São Estevão lhe mostrou os mendigos e disse: aí estão os bens da igreja. Os bens da igreja são estes pobres. O prefeito ficou furioso, prendeu Santo Estevão e, em castigo por aquilo que ele considerou ser uma leviandade, ou seja, ele ter recebido aquela resposta tão dura, e também por Santo Estevão ter vendido tudo, ele o condenou a um martírio terrível, que era o martírio de morrer sendo assado numa grelha. Então prenderam a uma grelha, acenderam um fogo e esperaram que ele fosse morrendo aos poucos. Diz-nos Santo Ambrósio que enquanto Santo Estevão morria, os cristãos sentiam um cheiro de perfume. E o seu corpo como que incandescia, mas por força da caridade divina que queimava dentro dele muito mais do que o fogo do lado de fora. Enquanto ele ia queimando, ele ia rezando pelos verdugos, por aqueles assassinos, pela cidade de Roma. E durante o martírio, em determinado momento, ele mesmo disse: já está bem assado do lado de cá, podem virar para assar do outro lado. Então eles o viraram e assaram as costas.
até que ele morreu. Acontece que vários santos, São Martinho de Tours, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, relatam que depois do martírio de Santo Estevão, aconteceram coisas extraordinárias na Diocese de Roma. A primeira delas foi que os senadores se converteram. Vendo aquele martírio tão heróico, o coração deles se quebrou. E pouquíssimo tempo depois, eles pediram um batismo. E o que aconteceu foi que, a partir daí, começaram a suceder conversões cada vez mais fortes. E a morte de São Lourenço marca, por assim dizer, o começo do declínio da idolatria na cidade de Roma. O declínio mesmo se deu, a pedra de toque foi o martírio de São Lourenço. Por isso que na cidade de Roma há 7 basílicas dedicadas a São Lourenço e muitas outras em torno do mundo, justamente por causa dessa sua intercessão tão eficaz que mereceu a conversão da cidade de Roma. Ora, nós, portanto, aprendemos 2 coisas deste santo. A primeira é a generosidade que nós temos de ter para dar esmolas, para dar as nossas ofertas. A primeira leitura nos traz esse trecho da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, em que ele está pedindo uma oferta para os santos de Jerusalém. Então ele diz: dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem oferta com alegria. E Ele é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário. Aquele que dá a semente ao semeador e lhe dará o pão como alimento, Ele mesmo multiplicará as vossas sementes. E é muito bonito isso, quando nós somos generosos em semear, como aquele mesmo poder de multiplicação que foi operado por Jesus sobre os pães e os peixes, é operado sobre a nossa vida. Graças a Deus, aqui em nossa comunidade, nós temos um trabalho muito silencioso, mas muito efetivo de ajuda aos pobres. Só no último sábado, nós distribuímos aqui 100 cestas básicas, com também cestas de higienização. Isso para nós é uma alegria muito grande. Nós podermos contribuir com os pobres graças às pessoas que contribuem conosco. Aqueles que ofertam na nossa comunidade. E é um trabalho que acontece há muito tempo, e que nós intensificamos por causa da crise agora, justamente para atender pessoas que precisam. Mas nós aprendemos do exemplo de São Lourenço algo ainda mais profundo, que é o poder que tem diante de Deus a oração de quem é generoso e de quem sofre. Enquanto ele, com seu coração entregue, com a sua caridade tão larga, ele padecia aquele martírio, ele mereceu pelas suas preces diante de Deus nada menos do que a conversão da cidade de Roma, que é a capital da igreja. É a sede do papado. Lá morreram São Pedro e São Paulo. Mas foi a oração banhada no sangue de um diácono que mereceu, segundo o dizer dos padres da igreja, a conversão definitiva daquela cidade. Ora, quando as coisas custam mais, quando nós estamos sofrendo mais, quando há mais cansaço, quando há mais desmotivação, quando nós estamos enfermos, quando nós estamos perseguidos, quando acontece algum desgosto, quando nós passamos por cruzes,
a nossa oração fica mais aquilatada, ela tem mais peso diante de Deus. A oração de quem sofre é muito valiosa. Nós não passaremos pelo mesmo martírio que São Lourenço, mas nós podemos passar por tantas pequenas provações ao longo da vida e, ao invés de desperdiçá-las, podemos aproveitá-las para que aquilo aumente a nossa força impetratória diante de Deus, ou seja, a nossa capacidade de pedir, de clamar a Deus. Vamos pedir a Santo Estevão que nos ajude a amar o nosso pequeno martírio de cada dia, as nossas dores normais. Todos nós estamos tendo que passar por tantas privações nesses momentos, tantas dificuldades. Ao invés de murmurarmos, ao invés de nos lamentarmos, nós entendamos que se nós tivermos verdadeiro zelo pela oração, nós estamos obtendo de Deus graças para o futuro. O mundo não entende isso, o mundo só olha o lado ruim, só olha o que não presta, né? Então, nos últimos dias o Brasil atingiu 100 mil número de mortos pelo Covid, mais 2 milhões de curados, dos quais ninguém fala. Quem é que está agradecendo a Deus por essas graças? Ninguém. Quase ninguém. Porque o homem é ingrato. O homem só olha para o que não presta como motivo para murmurar, para reclamar. Não está diante de Deus para agradecer. E não entende essa lógica da cruz. Quando algo vai mal, quando nós temos que passar por momentos ruins, e nós somos almas de oração, e somos generosos, aquilo atrai graças diante de Deus, que de repente, de uma maneira milagrosa, Deus começa a multiplicar, a fazer coisas que nós sequer imaginamos e podemos perceber por quê. Deus não abençoa quem é mesquinho. Quem é mesquinho nunca vai prosperar. Quem é mesquinho vai viver na miséria, vai piorar a cada dia. Deus não abençoa o homem ingrato. O homem ingrato irá cada vez mais padecer e irá viver uma vida cada vez mais infeliz, infrutífera, improdutiva, vai definhar até morrer. Porque é ingrato, porque é miserável, porque é mesquinho, porque não entende a lógica do Evangelho, não percebe a lógica da cruz. Queridos irmãos, aprendamos com São Lourenço a ser generosos, a agradecer, a rezar, a amar a cruz e a obter de Deus tantas graças que com essas virtudes fazem com que a nossa oração se torne mais convincente na presença dele. Porque não é a oração assim leviana de alguém que diz qualquer coisa diante dele, mas é a oração de alguém que resolveu identificar-se com Cristo e passar generosamente pela sua oferta gloriosa da cruz.